Olá, boa noite. Mais uma vez tenho a oportunidade de entrar em sua casa e neste momento nós vamos estudar mais um tema da Palavra de Deus, um tema importante, como tem sido a cada domingo, a cada encontro. Por isso eu quero saudá-lo na paz do Senhor e desejar que o Espírito de Deus nos dê a iluminação nesta hora, para que este assunto ele possa ser compreendido, entendido por você, e que esta mensagem então possa ser alcançada em outros locais e outras pessoas possam entendê-la também. Que o Senhor nos conduza neste momento, e eu quero lhe convidar, como sempre temos feito, a cantarmos este louvor que fala sobre a palavra de Deus. Lhe convido neste momento para fechar os seus olhos e elevarmos uma prece ao nosso Deus. Graças te rendemos, ó Pai, por esta oportunidade de, junto com estes amigos que nos ouvem, estudarmos a Tua Palavra. Que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, nos dê a iluminação necessária. Nós precisamos, Senhor, entender esse assunto tão importante. Por isso, que neste momento o nosso coração, a nossa mente esteja aberta, preparada para compreendermos os Teus propósitos para conosco. Abençoe todos os nossos amigos que nos ouvem, os seus familiares, e que pela graça do Senhor tenhamos um coração mais sensível às coisas espirituais. Nós confiamos em Ti e nos colocamos em Tuas mãos neste momento. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, que bom que você está aqui. Voltamos ao estudo da Palavra do Senhor. Se você tem apreciado, coloca aí um
um joinha, um like, demonstrando então apreço pelo nosso estudo, ou compartilhe essa nossa mensagem para que outras pessoas tenham acesso do estudo da palavra de Deus. Que neste momento nós vamos usar a palavra e que ela possa ser a resposta para as nossas incertezas e as nossas dúvidas. Por isso eu sempre tenho dito, tenha a Bíblia em mãos. Se você não a tem, dá tempo de buscar. Pegue a Bíblia, vamos folheá-la, vamos manuseá-la, vamos procurar os textos, vamos meditar nos versos, vamos meditar nas frases. Com certeza, elas nos farão muito bem. Eu creio no poder da palavra de Deus. Por isso, neste momento, nós vamos estudar sobre um assunto muito importante. O que a Bíblia ensina sobre a igreja. Nós sabemos de que existem muitas religiões, né? E vivemos numa época onde tem sido muito comum as pessoas afirmarem: olha, o importante é que fulano, ou meu filho, ou um familiar esteja numa igreja. Nós estamos generalizando e afirmando que, se você está numa igreja, isso é suficiente. Será que é assim que a Bíblia ensina? Será que todas as igrejas nos conduzem a Jesus? Será que todas as igrejas elas têm um papel de ensino, de edificação? Ou a Bíblia apresenta as características da igreja verdadeira? É que nós hoje, pela graça do Senhor, haveremos de estudar. Portanto, uma pergunta é fundamental: quem é que fundou a igreja? A palavra de Deus, se você for comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 16, há um diálogo aqui entre Pedro e Jesus Cristo. Mateus capítulo 16, a partir do verso 16, e lá diz assim: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então eu te digo, escutem aqui, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui nós encontramos um trocadilho de palavras, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaremos a minha igreja. Esta pedra, cujo construtor colocou na esquina, ela representa Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento desta igreja. E sobre a pessoa de Jesus Cristo é que esta igreja foi edificada. Cabe destacar aqui que numa das cartas de Paulo em Efésios, nós encontramos aqui a base desta igreja. Ela se sustenta baseada em quê? Vamos lá em Efésios capítulo 2 e o verso 2. Há aqui um texto interessante que vale a pena nós lermos e meditarmos um pouquinho nele também. Efésios, no capítulo 2 e o verso 20, e o texto assim diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, né? Aquela pedra de esquina, aquela pedra onde foi estabelecida como referência, como um marco para que a igreja fosse fundada. O fundamento aqui, amigos, nós podemos ver aqui Paulo afirmando que foi em cima dos apóstolos e dos profetas, né? Há aqui dois grupos, os apóstolos representando a parte do Novo Testamento e os profetas representando a parte do Antigo Testamento, ou seja, o fundamento desta igreja, cuja pedra angular é Jesus Cristo, está pautada neste livro que está em minhas mãos, nesse livro que está em suas mãos, o Novo e o Antigo Testamento. Esta igreja, a igreja verdadeira, amigos, ela precisa ser fundamentada no assim diz o Senhor, na palavra de Deus.
Esta igreja, ela também tem os seus líderes. E a Bíblia assim os define de maneira muito clara. Há alguns questionamentos em relação à liderança da igreja. E a palavra do Senhor, em Efésios também, no capítulo 4, a partir dos versos 11 e 12, eu leio o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o corpo de Cristo é esta igreja que nós compomos, eu e você. E esta igreja, segundo a orientação de Deus, a igreja de Éfeso, ela afirma categoricamente que o Senhor definiu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, a igreja, ela precisa de sua liderança, ela precisa do desenvolvimento dos diversos dons que Deus deu à sua igreja, que é manifesto na vida de todos aqueles que aceitaram o Evangelho e foram batizados. Estes dons, dentro da parábola dos talentos, eles precisam ser desenvolvidos. E quando eles, ao serem desenvolvidos, isto vai contribuir para o desenvolvimento harmônico da igreja. Ela vai crescer de maneira sustentável, porque cada um deles que tem o seu dom este que foi concedido pelo Senhor, e ele então, que compreendeu o Evangelho, ele vai desenvolvê-lo na medida em que ele conviver com a irmandade. A igreja precisa de um modelo, a igreja precisa de um exemplo. Quem é o exemplo da igreja? Se você for no Evangelho de João, no capítulo 13, nós vamos encontrar aqui uma resposta neste capítulo de João, capítulo 13 e o verso 15. Quem é que deve ser o nosso exemplo? E aqui diz o texto 13 e o verso 15. Eu leio o seguinte: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Aqui nós conhecemos bem esse contexto do capítulo 13 de João. Estamos falando aqui do estabelecimento da cerimônia do lava-pés e da Santa Ceia, né? Então, eu fiz isso, não é? Eu dei o exemplo para você. Então, assim como eu fiz, você também deve fazer. Então, o exemplo de Jesus deve ser a referência para nós. Nós conhecemos nos estudos do Evangelho que Jesus tinha o costume, tinha o hábito de ir à igreja, e ele o fazia de maneira sistemática. Jesus, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. É interessante destacar que lá em Apocalipse, no capítulo 12 e o verso 17, ali diz muito claramente que esta igreja, ela precisa ter uma norma, ela precisa ter um conceito de princípios, de conduta. E eu quero compartilhar com você lá no capítulo 12, verso 17 de Apocalipse, qual é esta norma. E o texto assim diz: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Qual é a norma de conduta desta igreja segundo a revelação de Deus lá em Apocalipse capítulo 12, verso 17? Aqui diz que Satanás ele está irado contra um grupo específico. Ele não está irado com todos. Ele está irado de maneira furiosa, e o desejo de Satanás não é só desanimar, o desejo de Satanás não é só enfraquecer, o desejo de Satanás é
destruir. Ele quer destruir. Mas quem que ele quer destruir? Ele quer destruir aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Aqui nós encontramos uma regra. Aqui nós encontramos a norma de conduta que define a igreja de Deus. Nós todos sabemos, queridos, a exemplo do que aconteceu ao longo da história, quando o mundo foi destruído pelo dilúvio, que Deus proveu um livramento através da construção de uma arca. Esta arca foi o recurso divino para salvar a humanidade. E Deus, então, estabeleceu a arca para que o mundo fosse salvo. Eu posso dizer também, paralelamente, de que a igreja é um instrumento divino para nos conduzir, como diz o texto sagrado lá em Hebreus, em Hebreus, lá nós encontramos, no capítulo 10, verso 25, que é importante no tempo do fim nós nos admoestarmos mutuamente, porque o tempo está próximo. Então, a igreja foi estabelecida por Deus para que nós também sejamos admoestados, motivados, de certa forma, nos conduzindo até Jesus Cristo. A palavra de Deus, amigos, queridos irmãos que aí nos ouvem, ela apresenta algumas características desta igreja que eu quero compartilhar com você. A igreja verdadeira, o Apocalipse, se você está aí em Apocalipse capítulo 12, se você for no capítulo 14 e o verso 12, eu leio o seguinte, uma das características desta igreja, que diz assim, capítulo 14, verso 12, o seguinte, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Percebe? Qual é a característica aqui da igreja verdadeira? Aqui nós encontramos que esta pessoa precisa ter fé em Jesus Cristo. A igreja verdadeira tem que professar a sua confiança em Jesus Cristo. Há uma segunda característica que está também neste verso, no capítulo 12, verso 12, diz, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos. A igreja verdadeira, amigo irmão, a igreja verdadeira, ela precisa guardar os mandamentos. Vivemos em uma época onde tudo é muito relativo, onde nós adequamos a nossa religião aos moldes das nossas expectativas. Não nos esqueçamos que a Bíblia, ela traz um padrão, ela traz características muito conclusivas, definidas, claras a respeito da igreja verdadeira. Conforme acabamos de ler em Apocalipse capítulo 14, a igreja verdadeira tem que professar a sua fé em Jesus Cristo e tem que guardar os mandamentos. Mas tem uma outra característica também, que está no capítulo 19 e o verso 10 de Apocalipse. 19, verso 10. E eu quero ler aqui 19, verso 10. Eu gostaria que você me acompanhasse aqui e lesse comigo o seguinte: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. E aí ele termina com a última frase que eu quero destacar aqui, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Se lembram que há pouco, lá no capítulo 12, verso 17 de Apocalipse, nós lemos um texto dizendo que Satanás está irado contra um grupo específico que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E esse texto aqui, ele esclarece para nós o que seria o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A igreja verdadeira, ela precisa ter o dom de profecia. É muito importante você ter consciência disto. A igreja de Deus nesse mundo, ela precisa ter o dom da profecia. Mas há uma outra característica também
que está em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, e se você puder ir lá me acompanhar, nós encontramos aqui o seguinte: aqui no capítulo 20 de Êxodo, nós encontramos os 10 mandamentos. Dentre os 10 mandamentos, há um que tem sido esquecido pela maior parte das igrejas. E o capítulo 20, verso 8 diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. O verso 9: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E assim por diante, você pode ler o verso 10 e o verso 11, e você vai ver ali a regulamentação desta lei. A igreja verdadeira, amigo, irmão, ela precisa estar atenta a este mandamento que caiu no esquecimento na prática cristã ao longo dos tempos. Infelizmente, e muitos estão fazendo esforço sobre-humano para lançar fora este mandamento, para lançar fora as escrituras sagradas. Existe hoje, inclusive no mundo cristão, um esforço para mudar este mandamento. Existe um esforço para mudar as palavras da revelação, e nós temos que estar atentos, porque a igreja, as características da igreja verdadeira, elas se evidenciam através destes textos que nós estamos lhes mostrando. Primeiro deles, a igreja verdadeira precisa ter a fé em Jesus Cristo. Segundo, a igreja verdadeira precisa guardar os mandamentos de Deus. Terceiro, a igreja precisa ter o dom da profecia. Quarto, a igreja precisa respeitar o Santo Sábado, que é o quarto mandamento da lei de Deus. Mas há uma outra característica que eu preciso aqui apresentar para você, e você precisa me acompanhar e, se possível, ir lá em 2 Timóteo, no capítulo 3 e o verso 16. 2 Timóteo, no capítulo 3 e o verso 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O que o texto está nos dizendo, amigo? Está dizendo que nós acreditamos na revelação, na inspiração de toda a Bíblia. E a igreja verdadeira, ela precisa ser fundamentada em toda a Bíblia, e não apenas em parte delas. Hoje temos visto, infelizmente, com muita frequência, hoje se dá ênfase em uma das partes da Bíblia. Alguns afirmam que o Novo Testamento é que tem relevância, e o texto sagrado, o que acabamos de ler, e o que você também está me acompanhando, o que você está lendo em sua Bíblia, o texto está dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ora, se toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil para o nosso ensino, como o texto está falando, ela é útil para a repreensão, para a correção, e ela não pode e não deve ser descartada. Percebam aqui as características da igreja verdadeira. Eu gostaria de repetir com você. A primeira, a igreja verdadeira tem que ter a fé em Jesus Cristo. Segundo, a igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos. Terceiro, ela tem o dom da profecia. Quarto, ela respeita o Santo Sábado conforme apresentado nos 10 mandamentos, e ela se orienta pela palavra de Deus, e não pelos achismos, e não pelo que eu penso, não por aquilo que me agrada, não por aquilo que necessariamente me convém. Mas não para aí. Nós encontramos mais algumas características, e a próxima que eu quero destacar com vocês está no Evangelho de Mateus. Que texto interessante nós encontramos aqui, falando das características desta igreja. Mateus capítulo 4 e o verso 23. Mateus capítulo 4 e o verso 23. Fique atento na leitura deste texto. A igreja verdadeira, ela precisa se sustentar em um tripé na pregação do Evangelho. Qual é esse tripé na pregação do Evangelho? Percorria Jesus, diz o texto, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino
e curando por toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Qual é o tripé da pregação do Evangelho que está sendo apresentado aqui por Jesus Cristo? Primeiro, Jesus ensinava. Segundo, Jesus pregava. Terceiro, Jesus curava. A igreja verdadeira, ela tem que usar estes expedientes, estes recursos na área educacional, na área da pregação e na área da restauração da saúde. Por isso que dentro da igreja adventista do sétimo dia, nós anunciamos e pregamos os 8 remédios naturais como um recurso, um instrumento na pregação do Evangelho. Deus seja louvado por isso, não é? Deus seja louvado porque a igreja verdadeira, ela tem um tripé, instrumentos na pregação do Evangelho. Não para aí. A igreja verdadeira, irmãos, tem um propósito na pregação do Evangelho. O Apocalipse, capítulo 14 e o verso 7, Apocalipse 14 e o verso 7, nós encontramos aqui outra característica, e eu gostaria que você lesse comigo. Diz assim, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A igreja verdadeira precisa anunciar um juízo iminente. Nós sabemos de que o Senhor haverá de trazer a juízo este mundo. Nós sabemos de que todos haverão de ser julgados, quer sejam bons, quer sejam maus. E a igreja verdadeira tem que anunciar esse juízo. E nós sabemos, irmãos e amigos, que esse juízo, ele está às portas. E ele vai ser, de fato, realizado em momento oportuno, aonde todas as nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más, elas haverão de ser julgadas. E última característica que eu quero realçar nesse estudo desta noite, encontra-se em Tito, no capítulo 2, Tito, no capítulo 2 e o verso 13. Você pode aí me acompanhar. Qual é a característica desta igreja que eu quero realçar nesta noite no estudo da igreja verdadeira, da igreja que a Bíblia apresenta? Capítulo 2 e o verso 13. Eu leio o seguinte: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Qual é a última característica? A igreja verdadeira precisa pregar, irmãos, sobre a volta de Jesus Cristo. Ao longo desta semana, todos vocês que acompanharam o evangelismo feminino nas diversas igrejas puderam ver que nós estávamos preocupados em apresentar esse tema sobre a volta de Jesus Cristo. E a igreja adventista não somente prega esse assunto com paixão, com desejo de que as pessoas se preparem nos seus púlpitos, nos seus estudos bíblicos, nos seus folhetos, nos livros que divulgamos, como também leva no seu nome, adventista, a igreja que aguarda o advento da volta de Jesus Cristo e guarda o sétimo dia, o sábado do Senhor, que foi estabelecido lá na criação e ao longo dos tempos foi observado pelos apóstolos, foi observado pelos discípulos, foi observado por Jesus Cristo e tem sido observado pela igreja primitiva, pela igreja na Idade Média, pela igreja no período da restauração da verdade e tem sido observada também hoje no tempo do fim. Graças a Deus, porque a palavra de Deus tem nos alertado, nos admoestado, nos advertido sobre a importância de estarmos fundamentados neste livro sagrado. A nossa base, a nossa referência está aqui. Amigo, irmão, escute aqui uma coisa. Você que está aí está à procura de uma igreja. Esta igreja, ela tem as suas características estampadas no livro sagrado. E eu gostaria que você recapitulasse comigo aqui. Eu vou pedir para os meus amigos aí colocarem na tela as características desta igreja, juntamente com os seus versos, com os textos específicos. E aí diz, querido, possui a fé em Jesus Cristo, guarda os mandamentos,
Tenha o espírito de profecia, respeita o Santo Sábado, orienta-se pela palavra de Deus, sustenta um tríplice evangelho através do ensino, da pregação e da cura, anuncia um juízo que de fato ele vai acontecer e prega com poder a volta de Jesus Cristo. Não gostaria você de fazer parte desta igreja? Eu quero fazer um convite a você, você que me escuta, você que está aí acompanhando a palavra, e eu tenho certeza que quando nós estudamos a palavra sob a tutela do Espírito Santo, o nosso coração se aquece, o nosso coração se alegra. Você que ainda não tomou a sua decisão ao lado de Jesus Cristo, você que ainda não faz parte de uma congregação, eu quero lhe convidar, à luz do estudo desta noite, de que a palavra de Deus apresenta recursos poderosos, identificando a igreja verdadeira. Que você, nesta noite, possa se render ao convite de Jesus Cristo. Venha ao encontro de Jesus Cristo. Venha fazer parte da igreja cujo cabeça é Jesus Cristo. Eu te convido para que em breve, no nome de Jesus Cristo, você faça parte desta igreja. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor derrame sobre você a paz, o amor e a esperança. Posso orar contigo? Feche os seus olhos. Obrigado, bom Pai, por esta oportunidade de estudarmos a palavra do Senhor. Nesta noite, nós vimos características que a Bíblia nos mostra e que identificam a igreja verdadeira. Que os nossos ouvintes, que os nossos amigos e irmãos possam ser fortalecidos na Tua palavra, que ela se transforme em um alimento e que traga sustento para o desenvolvimento da fé. Venha abençoá-lo. E venha também, Senhor, provocar a decisão e que essa pessoa assuma um compromisso com Cristo através do batismo. E que o batismo, que é a porta de entrada para fazer parte da igreja verdadeira. Que o Senhor abençoe esta pessoa, que o Senhor abençoe esse nosso irmão, que o Senhor abençoe esta igreja e continue sustentando-a até que Cristo, quando voltar, nós seremos conduzidos até as nuvens e depois passaremos 1000 anos lá no céu. Que pelo Teu poder estejamos preparados e prontos neste momento. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Foi muito bom passar com você estes minutos estudando a palavra de Deus. No próximo domingo, quero lhe convidar para que esteja entre nós. Forte abraço, uma boa semana.